Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, 3 de setembro. Como é que vocês estão? Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia lindão, cheio da presença, da graça, do amor, cheio de paz, de saúde, muita prosperidade. Bora? Vou compartilhar meu devocional com você hoje. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A verdadeira mudança. A morte é uma verdade universal e inevitável, que nos une em uma certeza comum, mas também nos confronta com uma inquietante interrogação. O que nos aguarda depois da vida aqui na Terra? Não fomos moldados para o fim, mas para a eternidade, para uma existência sem término. Essa é a verdade que torna a morte tão perturbadora e enigmática, não tanto o ato de morrer, mas o mistério do depois da morte. Jesus veio até nós para dissipar as névoas dessa incerteza, revelando quem Ele é e o propósito de nossa existência. Eu recordo-me de um tempo na minha adolescência, quando a desesperança me assolava a ponto de desejar pôr um fim em minha vida, sem encontrar razão ou alegria no respirar de cada dia. Foi nesse abismo de desespero que eu encontrei Jesus. Entreguei-me a Ele e experimentei uma transformação radical. E desde aquele momento eu tenho sido restaurado dia após dia, vivendo um propósito definido pelo Pai. A certeza da salvação e a cura integral são indispensáveis para que possamos ter uma vida plena, pois Deus, Ele deseja que nos aproximemos cada vez mais do propósito designado para a nossa jornada terrena. Se há dor, vazio, dúvida ou medo em seu coração, saiba que o mesmo Jesus que trouxe Lázaro de volta à vida, conforme lemos no versículo acima, foi o que transformou a minha vida e deseja transformar a sua agora. É o mesmo Deus que curou o meu Davi. Saiba, e é o mesmo Deus que não curou o meu pai. Compreende que tudo está no querer dele, que ele que está no governo de todas as coisas. Saiba que Deus tem coisas inéditas para realizar em você, mas é necessário tomar a decisão de se entregar plenamente e assim viver uma total transformação. A transformação que você quer está na mudança que você precisa. A transformação que você quer está na mudança que você precisa. Uau! Aqui em João 11 relata a história da morte, a história da chegada de Jesus até Lázaro. Antes, no livro de João, João relata vários momentos miraculosos de Jesus, mas nada tão incrível como esse. E não se há relato na Bíblia de nenhuma família com tamanha intimidade com Jesus, como a família desses irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Maria é aquela em que lavou os pés de Jesus com um unguento caríssimo e enxugou com os cabelos. Um exercício de tamanha honra, né? Marta era aquela que tanto trabalhava, a dona de casa de excelência. Eles eram primos de Jesus. E aqui, no começo, mostra a ameaça de morte. Lázaro estava muito doente e as irmãs pediram para avisar Jesus. Jesus foi avisado porque elas criam, elas acreditavam que Jesus tinha o poder da cura e do milagre. E Jesus, quando foi avisado da morte de Lázaro, Jesus demorou mais 2 dias para ir até Samaria, que era na Judéia. Os discípulos assim não entenderam muita coisa,
E quando ficou sabendo da morte de Lázaro, Jesus diz: ele aí está somente dormindo. E os discípulos com medo de voltar para a Judéia, porque as grandes autoridades judaicas estavam perseguindo, estavam declarando que iam matar Jesus, eles estavam com medo do apedrejamento. Disse: mas então se ele dorme, bom também, que bom. Mas o Senhor disse que era para que a gloriosa graça do Pai fosse manifestada. Tudo aquilo tinha acontecido. E eles chegaram 4 dias após a morte de Lázaro. E a família Marta e Maria ficaram muito entristecidos porque Jesus não foi nem ao velório. E naquela época, vocês conhecem, né, as pessoas de antes, isso era uma desfeita muito grande, não ir ao velório de alguém. Então era como se Jesus estivesse esperando mesmo a morte para que pudesse manifestar a gloriosa graça do Pai. E quando os discípulos falaram para Jesus: moço, o povo lá está querendo pegar nós, estão declarando morte para nós todo o tempo. Mas Jesus, eu imagino Jesus calmo, sereno e tranquilo, porque ele sabia que não havia chegado a hora. Nada haveria de acontecer, porque o Pai dele estava no controle de todas as coisas. E nós? E nós, mesmo quando a morte bate na nossa porta, a dificuldade financeira, as dores, a doença, nós conseguimos nos manter calmos, sereno e tranquilo. É desafiador, né? É desafiador sermos parecidos com Jesus. É desafiador porque é como se os nossos próprios interesses obscurecessem a própria vontade de Jesus para a nossa vida, sabe? É como se a nossa humanidade, é como se o nosso eu, se ele for maior em nós, a gente afasta a vontade boa, agradável e perfeita de Jesus para as nossas vidas. Porque Marta e Maria, mesmo crendo que Jesus poderia fazer um milagre, e mesmo assim, quando Jesus chegou 4 dias após a morte de Lázaro, que Maria foi encontrar com ele, Jesus disse para ela: Maria, Lázaro vai ser ressurreto. E ela disse: eu sei, Jesus, no fim dos tempos, com todos, o meu irmão vai ressurgir. E Jesus disse: calma, Maria. E Jesus, ao se aproximar, chorou porque ele, a lei de Deus, ele se fez homem, né? E ali Jesus, com uma imposição, disse: Lázaro, vem para fora. Eu acredito que ele falou o nome de Lázaro porque se ele tivesse falado, muitos mortos tinham ressurrecido, né? Ressurrecido existe? Ressuscitado. E a glória do Pai foi manifesta naquele lugar porque todos que estavam ali creram. E dizem que havia muitas pessoas porque Lázaro, Marta e Maria eram uma família muito amada na Samaria. E o que a gente pode aprender com tudo isso? Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida que precisa habitar em nós. Jesus é aquele que tira a ansiedade, a angústia, a dor, a morte. Porque muitas pessoas hoje estão mortas internamente, sabe, gente? Muitas pessoas estão presas em seu próprio egoísmo. E elas, mesmo passando por situações desafiadoras, difíceis, elas acham que mostrar a fragilidade é se diminuir. Que nós possamos ser luz
para essas pessoas. Que nós possamos ser um instrumento do Pai de transformação para essas pessoas. Que elas possam compreender que existe um Deus que quer que aceitemos a verdadeira mudança que existe nele, sabe? Porque Ele é a vida. Ele é a vida. Porque a morte não é o plano divino do Pai. Mas nós, de forma humana, a gente coloca a vida e a morte num plano tão pequeno, né? Que se nós acessarmos o lugar de mesmo as tragédias, as dificuldades, ao luto, a morte, a dor, as situações constrangedoras, ao julgamento, a inveja, blá blá blá, a toda dificuldade, anseio que a gente passa aqui nessa terra é desse tamanho, mediante a grandiosa e maravilhosa eternidade que a gente habitará. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos gerar tesouros celestiais aqui na terra. Não que nós não devemos acessar o que há de melhor aqui, como bens materiais, como conforto. Sim, nós temos direito a acessar o melhor dessa terra, porque nós somos filhos do Deus Pai. Mas maior do que isso é que estejamos gerando aqui tesouros celestiais, bondade, benignidade, que nós possamos ser um instrumento de propagação de quem é o Deus, o nosso Pai. Que nós possamos buscar dia após dia sermos mais parecidos com Yeshua. Que nós possamos crer, sabe? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que curava leprosos, que curava a mulher do fluxo de sangue, que curava o cego em Jericó, que trouxe vida à mulher do poço. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que curou meu Davi. É o mesmo Deus que me curou de tantas depressões. Mas é o mesmo Deus que não curou meu pai. Porque foi chegado a hora. E Ele que sabe de todas as coisas e o controle de todas as coisas está nele. E que nós possamos compreender isso. Que nós possamos compreender que a vida e a morte está no controle do Papa. Então, a transformação que você precisa está na mudança. Você tem que fazer. Mude seus hábitos. Para que alcancemos saúde física, precisamos mudar os nossos hábitos alimentares. Para que alcancemos a nossa saúde mental, é preciso que mudemos as nossas atitudes emocionais. É preciso que alcancemos conhecimentos intelectuais de como a nossa mente funciona, a nossa alma. É preciso zelar por isso, é preciso buscarmos um lugar, um ambiente, um esporte que nos traga equilíbrio emocional e no nosso espírito. Qual é a mudança que precisamos buscar no nosso espírito? Abrir mão de toda murmuração, sabe? Eu acho que é o caminho que precisamos começar. Eu ontem fui tomar um café e tinha 2 homens. Eu creio que eles eram de grande poder aquisitivo, porque eles falavam em altos valores. Mas eles estavam muito murmurantes. Um murmurando da arroba de boi que diminuiu, o outro murmurando do preço do sal que aumentou. E eu fiquei pensando, poxa, quantas pessoas queriam ter acesso a ter condições de comprar esse sal e vender essa arroba de boi. E ontem à noite eu fui comer um espetinho com Davi, um homem morador de rua chegou pedindo um espeto porque dizia estar faminto. Tá vendo como existe um paralelo muito distante e sobre as pessoas na sociedade.
E aquele homem do espetinho estava tão agradecido, ficou tão agradecido. E ele vive um dia de cada vez. Não estou dizendo que a forma que ele está decidido viver está certa, mas às vezes ele murmura muito menos do que aquele que tem inúmeras cabeças de gado e que tem muitas arrobas de boi para ser vendida e tem muita condição para comprar muito sal para alimentá-los. Mas ele está no exercício de murmurar porque a arrogância dele sobressaiu a gratidão que ele precisa estar. Ao invés dele chegar lá naquele café e dizer, cara, a arroba do boi diminuiu, mas ainda bem que eu tenho condições de comprar o sal que está tantos por cento mais caro para alimentar o meu gado, porque eu tenho certeza que essa arroba vai aumentar e que eu vou vender muito. Que nós possamos ter esse olhar, sabe, de gratidão. E que possamos ter esse olhar de compreender que toda dor, que toda situação, que toda transformação que precisamos passar vem diante a uma circunstância e uma situação desafiadora, porque Deus tem as estratégias dele para gerar melhorias em nós. Que busquemos a mudança, que aceitemos a transformação, que compreendamos o processo e que possamos de forma sábia caminhar nele. É sobre isso. Deus te ama. Obrigado pelas orações de vocês. Eu estou, Deus é bom em todo tempo. Eu fiquei 3 semanas na recidiva de uma virose, vai e volta, tossindo muito. Não sei se eu machuquei a minha traqueia, fiquei cuspindo sangue, a minha voz falhando muito. Isso foi me dando uma angústia tão grande, porque eu cuido de um aluno autista e eles não gostam de que fiquem mudando, né? Eles não se sentem bem, eles não se adaptam com facilidade. Mas eu fui trabalhar um dia na segunda tão ruim, tossindo tanto que eu não consegui ficar. E muitas vezes o Senhor precisa gerar algo em mim na solitude para que eu possa até transbordar na vida desse meu aluno, sabe? E que nós possamos ter esse olhar que mesmo mediante as situações de solitude, existe algo extraordinário, existe uma mudança e uma transformação que o Senhor precisa que em ação, que em atitude, que em colocar em prática aquilo que nós já sabemos e aprendemos aqui. Por isso que é preciso que nós andemos garradinho com Ele, sabe? Por isso que é preciso que nós tomemos um café com Ele, que nós o conheçamos, nós saibamos o que o coração do Pai está sentindo e quais são as vontades boas, agradáveis e perfeitas dele para mim e para você. Excelente dia. Tchim, tchim. Bora pra cima.